A Bíblia Sagrada sempre foi usada como argumento para uma série de situações ao longo dos anos. E entre os evangélicos e católicos, muitos versículos passaram a ser usados como regra de vida. No entanto, muitos adágios populares acabaram sendo creditados à Sagrada Escritura. São frases populares que aos poucos entraram no vocabulário cristão e até mesmo pregadores famosos costumam usar, atribuindo-os à Bíblia. Por isso listamos frases que são citadas como sendo versículos bíblicos, mas que na verdade são apenas ditados populares. Confira e comente se você pensou que alguma dessas frases era realmente um texto bíblico. Eu venci o mundo e vós vencereis. Apesar de ser uma frase muito interessante para usar como autoajuda, infelizmente Jesus nunca falou isso. O que ele realmente falou foi o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Fazer o bem sem olhar a quem. Apesar de ser uma ótima orientação de como viver em harmonia, também não está na Bíblia. Mas tem algo parecido, veja. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Jesus é o médico dos médicos. Jesus pode até ser o médico dos médicos, no entanto, isso nunca foi escrito na Bíblia. Por outro lado, veja o que está escrito em Apocalipse 17:14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Mente vazia é oficina do diabo. Definitivamente isso nunca esteve nas escrituras sagradas, nem nada parecido. Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Isso nunca foi versículo, na verdade essa frase é o trecho da música Deus Proverá, da cantora Shirley Carvalhais. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa frase é clássica, quem nunca ouviu ou disse ela, né? Apesar que é realmente Deus quem levanta o homem, isso nunca foi versículo bíblico. O dinheiro é a raiz de todos os males. Essa frase é uma clara distorção da palavra. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. O pouco com Deus é muito. Essa frase pode ter sido inspirada no milagre da multiplicação, quando Jesus usou apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar uma enorme multidão, mas definitivamente não é um versículo bíblico. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O texto bíblico que parece um pouco com isso está em Mateus 26:52. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Não se engane, o texto correto diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe pagará o seu benefício. Isso fica em Provérbios 19:17. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa frase é muito usada na bleia, sem preconceito, tá legal? Mas nunca foi versículo. O que tem na Bíblia é assim, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Fica em Provérbios 29:1. Vem a mim como estás. Em Mateus 11:28, Jesus faz uma proposta que até pode parecer, mas o contexto é totalmente diferente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esforça-te, e eu te ajudarei. Clássica, mas também não é versículo. Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Essa é mais um adágio popular tido como um versículo. No entanto, em Provérbios encontramos o seguinte: o homem violento persuade o seu companheiro e o guia por o caminho não bom, que está lá em Provérbios 16:29. É dando que se recebe. Na verdade, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Olha só. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Fica em Atos 20:35. A voz do povo é a voz de Deus. Essa, além de não estar na Bíblia, chega a ser uma grande heresia. Até 1000 irá, de 2000 não passará. Essa frase foi muito usada pelos que tentaram adivinhar o dia da volta de Cristo. No entanto, veja o que a Bíblia diz sobre isso. Daquele dia e hora ninguém sabe. Da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Você já deve ter ouvido algum pregador falando isso, certo? Lamento informar, mas isso não está na Bíblia. Na verdade, o que está lá é o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Misericórdia. Segundo a Bíblia, não foi Deus quem cegou o entendimento dos incrédulos, e sim o diabo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Fica em 2 Coríntios 4:4. Esse Deus é o diabo e não o Deus verdadeiro que ilumina os que estão em trevas, como em João 8:12 e 1 João 1:7. O amor encobre uma multidão de pecados. A Bíblia não diz isso, na verdade diz o seguinte: a caridade cobrirá uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. E por fim, os viciados não herdarão o reino de Deus. Outra grande distorção da palavra. Veja o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Porque Ele, Deus, conhece os homens vãos e vê o vício, e não terá em consideração? Fica em Jó 11:11. É isso aí, galera. Eu achava que várias frases dessas que eu acabei de ler também estavam na Bíblia. Mas a real é que, estudando um pouquinho a fundo, a gente vê que tem muita coisa que o povo usa e acaba usando também o nome de Deus para justificar, então, seus conceitos. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. E aproveitando que você tá aqui, que tal passar no meu outro canal? Um canal onde eu conto umas histórias muito loucas que aconteceram comigo. Eu espero que você goste. Tenham todos um ótimo dia e Deus abençoe vocês.